Olá, amigas e amigos, este é o ICJcast, que é o podcast do Instituto Catarinense de Juventude. O ICJ tem sido, ao longo dos últimos 13 anos, uma importante ferramenta pela luta e defesa dos direitos da juventude catarinense, seja atuando em rede com outras organizações que atuam com juventude, seja produzindo projetos, trabalhando na parte de pesquisa, formação e também assessoria. E ao longo dessa caminhada, nós temos tido a alegria, de compartilhar a caminhada com vários parceiros, como é o caso da Advenity, que é uma organização católica alemã que financia projetos aqui na América Latina, e também a Caritas Brasil. É através da parceria e o financiamento desses nossos parceiros que estamos gravando uma série de episódios com a temática Juventude, Participação Social e Política, ouvindo diversas vozes, experiências e diversos segmentos das juventudes catarinenses. Muito bem, Gabriel. Uma boa abertura e também trouxe várias questões importantes. Descrevendo as várias ações que o Instituto da Juventude Catarinense vem fazendo nesse processo de 13 anos de muita mobilização, organização, formação e articulação com a juventude de Santa Catarina. Então vai ser mais um episódio muito importante, e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre juventude partidária, esse espaço fundamental onde os jovens constroem projetos políticos, disputam ideias, enfrentam as estruturas tradicionais do poder para trazer a voz da juventude para o centro da política. Então vai ser um momento muito importante aqui, estamos com as duas grandes convidadas aqui, e a gente vai fazer esse importante debate sobre a juventude partidária, que é um grande instrumento e um grande espaço de mobilização e organização e formação de lideranças, várias lideranças, Gabriel. Inclusive nós passamos por esses processos de mobilização e organização na juventude partidária. E aqui uma das nossas convidadas, jovem, muito linda e inteligente também, é a Daniela Ramos Luz, formada em Ciências Biológicas, estudante de Publicidade e Propaganda, militante da Juventude do PT, assessora parlamentar da deputada federal Ana Paula Lima, secretária estadual e eleita Juventude do PT de Santa Catarina. E tem uma vasta biografia de trabalhos interessantes em prol do povo brasileiro, mas também da juventude. Então vai ser um prazer entrevistar essa grande jovem que está aqui na minha frente. Gabriel, quem é a próxima convidada? Seja bem-vinda, Daniela, Obrigada. E também temos hoje aqui a Renata Damasceno, que é estudante de Serviço Social na UFSC, militante da Juventude Manifesta e Primavera Socialista do PSOL aqui de Santa Catarina. É assessora parlamentar do vereador Leonel Camazão, aqui de Florianópolis, integrante do Programa de Educação Tutorial PET e do Centro Acadêmico de Serviço Social, além de já ter atuado também na assistência social lá em Belém do Pará, da onde ela vem, e sido militante do movimento dos atingidos por barragens, o MAB, na Amazônia. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Muito bem, Gabriel, bem apresentado aí as duas grandes entrevistadas que vão ser entrevistadas por nós aqui. E eu vou começar perguntando aqui para Daniele. Daniele, gostaria que você falasse um pouco mais também um pouco de você. Quais espaços que você se forjou, que você se identificou com um espaço de militância? O que foi o despertar? Aonde? Como aconteceu? E fala um pouco mais também de você. Bom, gente, primeiro queria agradecer esse espaço. Acho que é fundamental que a gente tenha locais de diálogo com a juventude para fortalecer a nossa militância, para conhecer um pouco daquilo que a gente desenvolve, do nosso dia a dia também, mas principalmente para atuar em rede, que eu acho que é um pouco isso que a gente também se propõe quando faz parte, de uma juventude partidária. Eu iniciei a minha trajetória política em movimentos não organizados, então, organizado no sentido partidário, Então, eu acabei participando de algumas manifestações, principalmente lá em 2019, no Tsunami da Educação, muito em prol ali, contra os cortes da educação que a gente vinha sofrendo pelo governo Bolsonaro, e acabei sendo chamada pelo próprio movimento que estava acontecendo dentro da UFSC, e a gente
foi se envolvendo com isso, participando, principalmente por conta do laboratório que eu fazia parte também. E depois, no ano de 2020, a gente teve no início do ano um amigo que já fazia parte da militância do PT e ele fez ali o convite para a gente se filiar, eu e meu companheiro, e a gente acabou aceitando e de lá para cá a gente foi se envolvendo cada vez mais. No primeiro ano mesmo, a gente já lançou a primeira candidatura coletiva em Florianópolis, então a gente foi, assim, ninguém estava discutindo, a gente, não, para participar, então vamos participar de fato. Então a gente participou, depois Congresso da Juventude do PT, e aí a gente não parou mais, se envolveu ainda mais com o movimento estudantil. Hoje a gente também atua, tem um espaço ali no Conjuve, que é o Conselho de Juventude Estadual, então a gente, no dia a dia, né, eu sempre falo a gente porque é um coletivo, a gente não acaba não atuando sozinha, né, mas a gente foi se envolvendo e vendo onde que a juventude estava e tentando organizar, porque muitas vezes a gente está presente nos espaços, mas a gente não tem essa identificação de juventude. Então, hoje, trabalho na assessoria junto com a deputada Ana Paula Lima. A gente desenvolve um trabalho muito legal no estado todo, então é bem, bem bacana. Ela é uma grande parceira da juventude, tanto é que no mandato dela a gente tem esse espaço também. Então, um pouquinho isso. Que bacana, olha só, Ernesto, né? Então, uma jovem, né? Tão jovem, já com um rico trabalho aí prestado para a juventude, né? Pensando nas articulações em prol da juventude. E você, Renata, conte um pouquinho mais para nós, né? Seja bem-vinda, então, novamente, né? A gente quer saber também de você, né? Como é que foi esses teus primeiros passos, tanto na militância como também na questão da juventude partidária. Obrigada, gente, pelo convite, né? Primeiramente, estar aqui participando. A minha iniciação no movimento, na militância, tudo, é muito parecida com a da Dani, né? Venho, assim, desse mundo de participar em atos, né? Em protestos. Só que eu comecei ali em 2017, ali, né? 2016, 2017, pós ocupação das universidades ali, né, devido ao impeachment da Dilma, né, participei, e veio muito de uma influência familiar, né, meu irmão mais velho já era envolvido, né, dentro da universidade com alguns movimentos, e aí só que eu comecei ali em 2017 nas manifestações do Ele Não, né, mas eu ia assim mais sozinha, mais em grupo de amigos e tudo, até que meu irmão, ele viu que eu tava, essa mina tá querendo se envolver mais, e daí foi que ele me puxou, né, na época ele tava no Levante Popular da Juventude, tava pra sair, e daí foi que eu entrei junto com ele, e a gente começou a fazer vários trabalhos ali, né, com o Levante, e também com o MST, e daí foi quando que a gente foi juntamente pro MAB, né, e aí atualmente meu irmão é da coordenação nacional do MAB, né, e aí quando eu entrei no MAB, lá em Belém do Pará, eu tava na setorial de mulheres do MAB, né, porque a juventude dentro do MAB, antigamente nessa época, era bem, tipo, nos interiores, sabe? Então, na capital, a gente tinha pouca juventude. Agora não, né? Agora mudou, é um outro quadro. Mas, na época, era assim. Então, eu tava ali mais na questão da setorial de mulheres, né? Construindo ali uma base com as mulheres do MAB, tudo. Só que aí, lá em Belém, em 2020, a gente começa a ter ali a formação, né, da próxima gestão, né, que acabou sendo unificada entre PT e PSOL ali, né, que era o Edmilson, né, do PSOL, e o Adilson, né, do PT, acredito eu. E aí foi que, como a gente estava no MAB, o MAB se aproximou muito, né, do PSOL, do PT ali, e daí foi que a gente acabou construindo, né, enquanto MAB, a campanha também da prefeitura lá. E foi quando daí eu comecei a me inserir mais no campo político partidário, né? Porque sim, eu era mais no movimento social ali, né? Atuava ali com o MST, com os outros movimentos de base. E acabou que eu conheci, né, o PSOL. Então, ali no segundo turno, que a gente foi pro segundo turno, eu ainda era do MAB, mas eu acabei, tipo, participando de atividades enquanto militante do MAB, mais dos partidos do PSOL, né? Convidada para participar. E foi quando eu conheci a juventude, né, que atualmente é a minha juventude, que é a Juventude Manifesta. Foi quando eu conheci a militância da Juventude Manifesta. E aí eu sentia eu gostava muito, né, de militar dentro do MAB, dentro do movimento social, mas eu sentia que
que eu queria estar junto dos meus, né? Eu queria estar ali com a juventude, que era uma coisa que eu não conseguia, né? Ali, porque eu estava mais vinculada ali à questão da tutorial de mulheres e a juventude do MAB antigamente era mais nos interiores. Então, eu vi dentro da Manifesta esse espaço onde eu poderia atuar enquanto juventude, mas também sem perder o foco das bases, né? Porque a gente tá dentro ali das bases também. Então, eu fiquei ali, né, na Manifesta até vir para Santa Catarina, né? E agora continuar o trabalho aqui militando. Bacana. Que legal, Renata. Muito importante esse relato de se despertar, né? E também importante uma outra realidade, né? Uma realidade amazônica, sim, trazendo o importante para ser socializado e socializar essa experiência de vida e de luta, né? Daniele, como você vê a importância da juventude organizada disputando internamente dentro do partido? Bom, então, o PT, dentro do PT, existe duas questões que eu acho que são bem legais, assim, de falar da nossa organização. A primeira é que a gente tem um processo eleitoral diferente na juventude. Então, tem a eleição interna do partido, né, que a gente gosta e acha um processo importante justamente por toda a democracia que e aquilo que a gente prega para fora a gente estabelece internamente também. E a gente tem o Congresso da Juventude, muito no sentido assim da juventude também ter esse ponto de independência também, né? E não Bacana. ser se auto-organizar, mas também não ser taxada pelos mais velhos. E existe, né, claro, uma influência dos mais velhos. Não é uma briga, mas existe. Então, a própria juventude, ela tem uma forma de se autogerir, digamos assim, e poder se organizar e ter uma independência para tocar alguns processos. Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental. E a outra questão é a própria organização das direções. Ela existe uma cota de juventude. E aí eu acho isso fundamental e, inclusive, quando a gente conversa com a maioria dos outros partidos, essa cota não existe. E eu acho importante porque ela é uma garantia da transição geracional. Ela é uma garantia da relação que a gente tem com a juventude para garantir um futuro para o nosso partido. Porque, né, a gente costuma dizer sempre que os mandatos, né, as gestões, elas são efêmeras, elas são passageiras, mas o que vai permanecer é o partido. Recentemente a gente teve um encontro nacional do PT, depois PED, né, processo eleitoral direto, e o presidente Lula falou, olha, eu não sou eu sou o que eu sou por conta do PT, não é o PT que é o que é por conta de mim. Então, o que isso passa pra gente também, né? O sentido da gente pensar o depois, pensar um PT pós-Lula, né? E isso vai depender também da atuação da juventude. Então, acho que essa é a relação da gente estar organizado justamente para garantir que exista um pós, né? A gente está no durante, construindo o partido, participando desses espaços, indagando muitas coisas de espaços que às vezes as pessoas não pensam que a juventude está ali. A gente, como juventude, acaba que tem uma relação com todos os outros setores, digamos assim, né? Porque a gente tem a juventude negra, a juventude LGBT, a juventude que são as mulheres, a gente tem a juventude periférica, a gente vai ter a juventude urbana, a juventude do campo. Então, a gente está em todos esses espaços, mas às vezes as pessoas não se identificam como juventude. Então, acho que o nosso papel é um pouco isso, de organizar e mostrar, olha, aqui tem a juventude, a gente precisa estar organizado nesses espaços para lutar pelos nossos direitos. Então, acho que é um pouco nesse contexto, assim, essa importância, né? Bacana. Importante, né, o partido dar esses espaços, né? Na verdade, imagino que não foi dado, com certeza foi conquistado, né, pela juventude. E tomara que outros partidos, né, possam seguir também essas experiências, né, partidárias do PT. A gente sabe que hoje há muita crítica da sociedade em relação à política, né, de uma maneira geral, e a gente sabe da importância da política no nosso dia a dia, né, ela determina fundamentalmente, né, nosso dia a dia. E nesse sentido, Renata, a gente sabe que é preciso renovar, né? A política, é preciso renovar partidariamente, então, né? Uhum. E aí, qual o papel da juventude partidária em tensionar as estruturas tradicionais dos partidos, né? E renovar a política?
Então, eu acho que vem muito disso do que a Dani falou também, né? Da imagem, né? Dos partidos. Quando ela menciona ali as pessoas mais velhas dentro do partido, e não é uma guerra realmente, mas é no sentido de colocar mais a nossa cara de juventude, sabe? Porque, como eu tava conversando essa semana com um colega e ele falou que a gente precisa colocar mais a juventude, e porque os mais velhos, eles estão saindo, né? Então, a gente tem que começar a dar mais espaços, né? Para que a gente comece a moldar os partidos, colocar mais a nossa cara. Porque a gente meio que ainda tem um pouco de esperança, né? Vindo daquilo que eu disse da esperança, a gente ainda tem um pouco mais de tempo para lutar, né? Digamos assim, as pessoas que já estão saindo dos partidos já estão, por estarem mais velhas, né? E aí, acredito que tem que ter da política, isso, né? E eu acho que tem que ter essa renovação, né? Essa renovação política dentro dos partidos e colocar mais a cara da juventude. E aí eu acho que isso acaba tensionando essas estruturas, porque a juventude hoje, enquanto política partidária, vem muito disso que a Dani falou, porque a gente está muito próximo dos movimentos sociais. Seja, enfim, coletivos de juventude negra, né, de mulheres, questões ambientais também. Então, a juventude, ela consegue conversar com todos esses âmbitos e consegue abarcar todas essas pautas. Então, eu acho que esse tensionamento das estruturas vem muito disso. Vem da juventude, ela está, né, mais presente junto com os movimentos sociais, e também da gente conseguir, a partir disso, atrair, né, outras pessoas. Então, isso acaba trazendo um atrativo a mais para o partido e também para essa renovação dentro dele. Mas, Renata, acho bem importante, tanto na fala da Dani e tanto na sua fala, que esses espaços a gente conquista. Sim. Né? Ninguém vai dar de presente, Dani, você vai ser presidente estadual da juventude do PT. Renata, você vai ser assessora de um gabinete. Esses espaços a gente conquista, lutando, né? E nesse sentido, Renata, quais foram os maiores desafios que você enfrenta como jovem mulher dentro desse ambiente político e partidário? Como que você vê como uma jovem com traços bem marcantes indígena e trabalhadora nesses espaços que muitas vezes também trazem vícios e problemas de uma sociedade machista, reproduzem, né? Sim. Nossa, é muito difícil assim, porque como eu sempre falo, agora, antes eu atuava na base como uma militante, como qualquer outro militante, né? De estar ali militando e tal, e indo. Mas pela primeira vez eu estou dentro de um espaço construindo, onde eu tenho uma tarefa e eu tenho um cargo importante. Então, por exemplo, atualmente eu estou como a coordenadora estadual, né? Eu estou, né, coordenadora estadual da Juventude Manifesta aqui de Santa Catarina, e também participo da coordenação nacional. Então, quando eu iniciei na Juventude Manifesta e dentro do PSOL, eu não tinha um cargo ou um espaço, né? Assim, eu era só mais uma militante que estava ali lutando e tudo. E agora não. Agora eu tenho um espaço importante onde eu tenho uma tarefa, né? A cumprir. Então, acaba se tornando um desafio por ser a minha primeira vez num espaço como esse, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito bom porque tá me dando uma nova experiência, né? Eu já tive várias experiências e, essa é mais uma. E outro desafio também que eu me vejo enquanto uma mulher, né? Amazônida, e periférica, né? Estando, né, numa outra cidade também, né? Que não é a minha, também atuando dentro do mandato, né? Na assessoria. Porque a gente tem que conhecer a cidade, né? A gente tem que conhecer ali o espaço onde o vereador, o deputado, enfim, está trabalhando. E acaba sendo um desafio para mim, porque eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, então eu tenho que conhecer como são as estruturas daqui, como são os tensionamentos daqui, para poder conseguir tocar as minhas tarefas da melhor forma possível, né? Dentro de uma assessoria parlamentar. Então,
é um desafio, mas também é muito bom, né? Porque, enfim, novamente, está me trazendo uma nova experiência, mas também está me dando uma oportunidade, né? O Camazão, ele veio com essa proposta, né, do mandato dele, né? Ele queria retomar a juventude aqui, porque apesar do nosso partido ser um partido jovem, né? Apesar do pessoal ser um partido de pessoas jovens, ainda tem pessoas mais velhas, e que antes... não era tão fomentado, né, assim, a questão da juventude. E aí ele veio quando ele chegou comigo e falou, olha, eu quero que tu traga a Manifesta de volta, eu quero que tu construa aqui comigo, mas é porque eu quero trazer a juventude de volta, eu quero fomentar, né, a juventude de volta aqui, né, a nossa juventude, né, da nossa corrente. Então, eu acho que vai muito disso, assim, mas é um desafio muito bom, né, apesar das dificuldades, porque enquanto mulher, né, enfim, periférica amazônica, enfim, estando num espaço que também é majoritariamente branco, né, e com homens brancos, acaba se tornando um pouco difícil, mas dentro da militância a gente também tem os espaços de acolhimento, né, os espaços de afeto que acabam, enfim, ajudando a gente a construir os nossos caminhos, e é muito bom por isso também. Bacana. Dani, a gente faz a mesma pergunta para ti, né? Quais os desafios, né, que enquanto mulher se identificou nesse ambiente político, né, partidário? Bom, acho que fazer parte de uma assessoria de uma deputada já é algo que é um diferencial, porque hoje, quando a gente fala de mulheres na política, a gente vê que quanto mais sobe, menos mulheres a gente tem, né? Verdade. Então, conquistar esse espaço é muito importante, né? Eu fui candidata em 2020, eu fui candidata em 2022 a deputada estadual. Olha só. E agora, recentemente, também fui candidata internamente no partido, né, a presidência municipal aqui do PT na capital. E nesse contexto, a gente teve... eu tive alguns entraves, assim, não necessariamente do partido, mas o fato de ser não só mulher, mas ser jovem nesse espaço é muito complicado, porque tudo que se trata de conhecimento é retirar de você. Não, você não tem a capacidade política de fazer uma articulação política, por exemplo, ou você não tem o conhecimento necessário. Então, parece que eles querem esperar que você fique mais velho para poder ocupar aquele espaço, ao mesmo tempo que o discurso a gente precisa da juventude, mas a juventude ela é colocada nesse espaço como alguém auxiliar, alguém para carregar uma bandeira, sem demérito nenhum de quem carrega a bandeira, sem demérito nenhum de quem está ali para fazer o auxílio, mas sem que a gente possa de fato ocupar aquilo ali para ser uma coordenadora, para ser, né? Então, quando a gente se coloca à disposição para disputar esses espaços, primeiro vem vou desacreditar de você. Depois vem, eu preciso descreditar essa pessoa. Então, ela é incapaz, ela é isso, é aquilo. Então, teve vários contextos assim. Por exemplo, na campanha de 2022, eu estava ao lado de vários outros candidatos a deputado estadual. A gente estava em um ato de rua e eu ouvi de um outro candidato uma candidata que estava conversando comigo, e veja, a gente não estava disputando naquele momento, a gente estava compondo o mesmo palanque. Então, a gente estava ali junta, trocando algumas coisas assim, como duas mulheres na política, falando dos desafios, e vem um homem que era candidato e fala, você, fulaninha, tem que sair daí, vem pra cá tirar foto, sai do lado dessa menina. E aí, você é candidata. Ele falava pra ela, você é candidata. Veja, ele fala pra ela, que também é uma mulher, que ela é candidata, mas eu tava ali do lado e eu olhei pra ele e falei, eu também sou candidata. E ele não se acreditou, entende? Então, até quando a gente precisa reafirmar que a gente tem direito a esse espaço? Ou que sempre a gente ter que provar alguma coisa, né? Ou sempre ter que provar alguma coisa, ter que reafirmar que você tá ali, que você também é uma dirigente, que você tá nesse espaço porque você conquistou, não, né? Ou então, quando você conquista, e daí ficam, mas será... Quem que deu esse cargo para ela? Assim? Quem que fez isso? Não, a gente faz no dia a dia, na nossa militância, Exato. né? Então... É o reconhecimento de um trabalho. É o
reconhecimento de um trabalho. Então, eu não acho que do dia para a noite vai mudar. Eu acho que, como a Renata trouxe aqui, né, o partido, o PT, ele tem uma relação que é ele ser um partido de massas. Isso faz com que a gente tenha um grupo muito grande de pessoas e, às vezes, a gente coloca, né, um partido socialista, democrático e de massas. E a parte do socialista, por exemplo, a gente vai encontrar comunista no PT. Mas por quê? Porque o PT também é de massas. Então, acaba que muitos grupos acabam dentro do PT, sob uma mesma bandeira, com o mesmo ideal e tudo mais. Mas a gente ainda sofre a influência do meio, né? Então, quando a gente fala que a gente vive numa sociedade capacitista, numa sociedade machista, homofóbica, racista, tudo isso reverbera em algum setor, mesmo que eles tentem, em algum momento, às vezes aparece, infelizmente. Mas se a gente não participar e abandonar esse espaço, isso também não vai mudar. Então, isso é o que me faz permanecer. É a ideia de ocupar o espaço mesmo, sim, né? E enquanto sujeito de direito e fazer a história, né, acontecer dentro do partido. Legal, Dani e Renata, e também faz parte, Gabriel, se a gente olhar a história como um processo, outras gerações já tiveram contradições também. Sim. Então, não faz parte de uma contradição de uma geração anterior para a geração que está chegando agora, né? Então, acho que a gente tem que entender esse processo e a gente construir, entender o processo histórico e entender também os dias atuais, como que a gente intervém. Mas muito bem, Renata e também Dani, vocês trouxeram questões centrais e importantes. E nesse sentido, Renata, que você trouxe, né, que vem do serviço social, vem de movimento social, vem de um partido e está atuando hoje num partido político de esquerda, o PSOL. Além dessas experiências, o que mais te alimenta para você continuar na militância? Nossa. Bom, tudo isso tá dentro de uma gama, né, de um bolo só de luta e de resistência, mas também as pautas que a gente tem atualmente, né, lutado enquanto juventude e se inserido, né, que são principalmente as relacionadas à questão da educação, né, a gente luta muito por uma educação gratuita, de qualidade, né, que a gente tenha uma recomposição orçamentária justa, né, para a educação, para estar fomentando nossas pesquisas, né, nossos trabalhos acadêmicos, enfim. Mas também, para além disso, é lutar por essas outras pautas, né? Dentro do partido, a juventude, a gente tem estado junto, né, lado a lado, com pautas relacionadas a questões ambientais, né, a questão contra as opressões, né, contra o racismo, a homofobia, tudo que a Dani colocou aqui. E também agora a gente está voltado muito, né, para as questões das pautas do próprio plebiscito popular, né? Então, eu acho que essas pautas, elas vão alimentando a gente a querer continuar construindo mais os espaços e a querer fomentar cada vez mais a luta, a resistência da nossa militância, né? Principalmente da nossa militância de juventude. E também tá nos espaços culturais, né? Porque, por exemplo, a Juventude Manifesta e as outras juventudes do PSOL, né? A gente está muito próximo ali das bases, próximo das questões culturais, né, que envolvem a periferia, as comunidades. Então, eu acho assistir um bom livro, ler um bom livro, assistir um bom filme. Exatamente. E também levar para a base, né, porque não é, como a gente estava falando no início, não adianta estar sempre ali falando só para os nossos, né? Eu acho que o que fomenta a gente também a continuar é esse desejo, essa vontade de também querer levar para as outras pessoas, né? Tem muitas pessoas que hoje em dia se dizem apolíticas ou que não são esquerda nem direita, mas eu acho que é aquilo, essas pessoas precisam de uma mão, né? Essas pessoas precisam de um incentivo, essas pessoas precisam de algo para que elas possam começar a se inserir nesses espaços. Então, a gente, enquanto juventude, né, eu acho que isso também deve motivar a gente a construir mais esses espaços e a chamar mais pessoas para dentro da política partidária, seja PT, seja PSOL, seja em um outro partido de esquerda, né? Perfeito. Dani, a gente sabe que, pensando em mobilização da juventude, a gente sabe que às vezes
o que vai mobilizar a juventude possivelmente seja algumas bandeiras, né, que a gente identifique que interfiram no dia a dia da juventude. E aí, nesse sentido, te perguntar, né, quais são as bandeiras atuais da juventude do PT para que possa pensar no sentido de lutar pela juventude, mas também mobilizar a juventude, né, para estar junto com o partido e com o país, na verdade, né? Sim. A nossa juventude, ela é uma juventude trabalhadora. Então, ela vai se dividir muito no sentido da educação e do trabalho. E hoje, quando a gente fala de mobilização, principalmente de rua, eu acho que tem muito isso que a Renata trouxe, né? Que são questões importantes para a nossa juventude no dia a dia. Então, o que mais mobilizou as pessoas recentemente, e isso partiu principalmente de uma mobilização da juventude, foi o fim da escala 6x1. E aí, dentro do partido, a gente trabalha não só o fim da escala, mas a redução da jornada de trabalho, que é uma pauta histórica que a gente tem, porque se a gente reduz para 5 dias, por exemplo, mas a gente aumenta a carga horária daquele trabalhador, a gente impede que o jovem estude e trabalhe. Então, é uma pauta que a gente tem trazido e tem colocado no plebiscito. E, além disso, também, né, a isenção do imposto de renda até 5 mil. Então, essas questões, elas são pragmáticas do dia a dia do jovem trabalhador. O jovem trabalhador, ele quer poder curtir a vida dele, mas também quer ter uma formação, quer, né, ter uma vida digna. Então, a gente não está falando de nada extraordinário, a gente está falando de direitos básicos. Só que como que a gente organiza essa nossa juventude? Como que a gente mobiliza, né? Hoje, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é fazer com que o jovem ele não pratique só a militância de sofá, que eu falo, né? Que é a pessoa ir lá, ela faz um post no Instagram e ela acha que aquilo resolveu a comunicação dela. Então, a gente, às vezes, perdeu um pouco dessa ousadia de ocupar as ruas. E eu entendo que parte disso também é do bolsonarismo que a gente sofre, também é do receio de ir pra rua e ser rechaçado, mas é como foi colocado anteriormente, né? A gente faz parte de um processo histórico. Então, quando a gente faz essa análise histórica, a gente vê que tudo que a gente foi conquistando foi justamente com essa mobilização social, né? Com a ocupação, seja numa universidade, seja das ruas, seja, né, desses espaços. Então, eu acho que essas questões, a questão ambiental, ela está muito presente para a juventude. Então, Perfeito. é a juventude que traz a questão das marcas que não são credit free. Tudo isso reverbera na juventude, mas está muito linkado, eu acho que é a qualidade de vida, principalmente, né? Então, é tu poder ter trabalho e estudo digno que te dê a liberdade de um final de semana para curtir com a tua família, para tu curtir com teus amigos. O teu lazer, né? Para tu ter o teu lazer, porque não é nada a mais, é só dignidade, sabe? Então, acho que é um pouco isso, assim, que tem movimentado. E é claro que na parte da educação, a gente teve recentemente, né, a questão do EAD, que foi, né, a retirada dos 40% do EAD, que é algo que prejudica a qualidade de ensino. Então, tem algumas questões ali da educação que a gente também acaba acompanhando, mas sempre com viés de trazer realmente uma qualidade para esse ensino e principalmente de poder aumentar os institutos, as universidades públicas. Então, acho que agora eu queria dialogar com uma pergunta com vocês duas, que vai dialogar para a gente aprofundar também essas questões que vocês trouxeram, tanto a questão ambiental e tanto a questão do trabalho. E a gente vê na sociedade mundial grandes lideranças surgindo pelo viés ambiental. Uma delas é a Greta. A Greta. E também, agora, recentemente, a gente viu o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. E, dialogando com esse ponto, já coletaram 1 milhão de assinaturas pela internet e também fazendo coletas. É um principal movimento no Brasil, recentemente, que surgiu pela juventude, né? Que a gente quer trabalho, mas a gente não quer só trabalho. E aí eu faço a pergunta para a Dani, e aí depois a Renata também se sente à vontade de ajudar a responder, e aqui o Gabriel também vai contribuindo no debate. Como vocês vê a questão da atuação da juventude nas redes sociais? Acreditam que esse espaço tem sido
uma ferramenta ou um instrumento para organizar, para formar e disputar consciências da juventude? Sem dúvida. Acredito que, na verdade, essa mobilização ela surgiu muito com a Primavera Árabe, né? Então, o pessoal não podia se organizar ali, eles foram utilizando as redes sociais para mostrar o que estava acontecendo, enfim, nos seus países e meio que criar uma rede ali de divulgação dessas informações. E eu acho que hoje a gente se alimenta muito das redes sociais, né, para poder fazer a nossa mobilização, para poder formar a nossa juventude e poder mobilizar para questões fundamentais, como é a questão do trabalho e renda, como é a questão ambiental. Eu acho que o que facilita, principalmente, é a globalização, num sentido geral e inicial que ela surge, né, para a gente, num sentido de aproximar quem está longe, poder conectar pautas que são internacionais e que podem reverberar em diferentes países e que a gente só vai conseguir muito mais fácil através da internet do que nos fóruns, por exemplo, do que num evento propriamente, porque isso demora tempo, estrutura e tudo mais, né? Então, acho que a internet ela tem esse facilitador. Ao mesmo tempo que, como eu disse, né, tem uma dificuldade que é a pessoa achar que é o suficiente. Eu acho que a pessoa precisa, sim, utilizar as redes sociais para divulgar. Mas rede e rua, então. Rede e rua, porque a internet ela serve para mostrar o que a gente está fazendo na rua, não só a internet por si só. Então, eu acho que se a gente conseguir atrelar uma coisa na outra, seria o combo perfeito. Perfeito. É complementar, né? Sim. Complementar. E eu acho também que a gente tem que começar a usar cada vez mais a internet a nosso favor, né? Porque hoje em dia a internet está disseminada de desinformação e de até mesmo juventudes, né, que usam a internet, tipo, de forma completamente errônea. E eu acho que a gente também tem que fazer essa crítica, né? Assim, a internet, ela é muito boa, ela veio para facilitar muita coisa. A gente consegue conversar com as nossas bases, a gente consegue levar a informação que a gente quer, a gente consegue convocar para um ato e alcançar, sei lá, quantas visualizações, quantos alcances. Mas a internet também tem essa dessa questão da desinformação, né? E também falando um pouco da extrema-direita, né? De se apropriar desse espaço, né? Se unir a esse espaço juntamente com os donos, né? Desses espaços, com os donos das empresas, enfim, da Meta, né? Que é a questão das Big Techs, exatamente. Se juntar e se apropriar para passar desinformação e talvez disseminar o medo na população enfim, acho que vai muito disso. Tem que fazer essa crítica também, né? Ao mesmo tempo que ela é boa, ela também a extrema-direita, esse outro campo, né? Esse outro lado, o conservadorismo, enfim, vem se utilizando muito desse espaço. Com jovens, principalmente, né? Você vê jovens, enfim. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ocupar cada vez mais esse espaço, né? Por exemplo, agora, recentemente, o Jones Manuel, né, teve a rede dele cortada, né? Foi suspensa a rede dele. Então, por quê? Por que a rede do Jones Manuel... É curioso que só aconteça com o grupo. Exato. Por que a rede do Jones Manuel foi suspensa e a do Nicolas Ferreira não, sabe? E ele tá ali falando um monte de abobrinha na rede social dele, sabe? E, enfim, por quê? Então, fica aí nessa... Agora, Gabriel, me permite só uma questão na fala de vocês duas. Eu ia... Já também, Dani. A gente não pode olhar a internet e as redes sociais como um espaço neutro. Sim, sim. E outra coisa que eu também acredito, que nós da esquerda, Renata e Dani e Gabriel, a gente foi um despertar muito tardio para a questão que esse é um espaço para disputar também. A gente condenava, gente. Eu lembro que a gente acessava a internet escondido, porque a gente sofria bullying, né? Porque a gente estava acessando a internet. Então, e certas lideranças mais históricas, com grande valor, reproduzia, parece que um movimento cartista e ludista, que parece que os problemas estavam nas fábricas, no modo de produção.
E a internet é a mesma coisa, o problema não está na internet, está no modo de produção da sociedade capitalista. Como ela é manuseada. Exato. Eu acho que o nome fundamental disso é só a regulamentação, né, que a gente precisa. Então, eu acho que boa parte dos nossos problemas seriam, de certa forma, neutralizados, não que ela seja neutra, a internet, mas que seriam neutralizados a base do problema com a regulamentação, né? Eu acho que é fundamental. No próprio curso de publicidade e propaganda, a gente tem discutido muito isso, né? Porque acaba sendo um dos vieses ali. E não é assim, é uma questão unânime, né? Não tem como a gente falar, não é terra sem lei, né? Não tem como a gente ter uma legislação que é a todo tempo infringida dentro do meio social por acreditar. E eu acho que a fake news, ela vem muito nesse sentido, porque as pessoas acham que aquilo que passa na internet não está relacionado com a realidade. Então, ao contrário, perdão. Porque as pessoas acham que aquilo que está na internet é exatamente igual à realidade. Então, elas acreditam, é mais fácil. Elas não pensam que é possível que alguém esteja mentindo nesse espaço. É muito mais fácil elas acreditarem e reproduzirem aquilo ali. Exatamente. Sem falar a questão que é bem preocupante, uma questão mais técnica, que é a própria questão dos algoritmos, que a gente sabe que acaba entregando mais conteúdo ofensivo, de ódio e tudo mais, né? A gente vai mais ou menos começar a se encaminhar para o final, né? O bate-papo está muito bacana. Eu vou fazer uma pergunta, se vocês puderem, um jogo mais rápido assim, responder para a gente, né? Quais foram... Como vocês veem, né, a articulação entre a juventude partidária, que vocês fazem parte, e os movimentos sociais, né, o estudantil, ambiental, cultural, nesse sentido, né? Então, como é que tem sido o diálogo de vocês, né, dos movimentos com os movimentos? Então, como a gente já falou aqui várias vezes, a juventude está muito próxima atualmente dos movimentos sociais, né? Então, eu vejo, né, acredito que a Dani também possa ver, justamente por isso, por essa proximidade e esse atrativo, né? Atrai os jovens, atrai, enfim, outras caras e dentro do PSOL, acaba não... Um exemplo, né, trazendo do PSOL, acaba não sendo uma coisa interna do PSOL. Porque a juventude do PSOL, assim como acredito a juventude do PT, não está só ali dentro do partido. A gente está construindo as coisas na rua, a gente está indo nas comunidades, a gente está, enfim, fazendo trabalho de base também. Então, vem muito disso, vem dessa proximidade muito forte com os movimentos sociais e os demais coletivos em construir a base, né? Eu acho que vem muito disso, vem da base, vem da gente estar ali juntamente com outras pessoas, fortalecendo essa base e fazendo com que ela se torne mais atrativa, né, para a juventude, acredito eu também. Bom, eu acho que a juventude, como a Renata colocou, ela está presente nesses espaços, mas eu ainda acho que existe uma dificuldade dela se identificar e se organizar como juventude. Então, às vezes tem a pessoa tá lá, ela participa, mas ela participa às vezes do movimento de mulheres, ela participa do outro movimento, e não com uma identificação de juventude. Então, acho que às vezes tem esse tensionamento, assim, que pode dificultar a articulação como um todo. Mas ainda assim está presente nos movimentos sociais. Então, ainda acredito que falte mais ter a pessoa lá para estender a mão, como teve no meu caso, como teve a sua família. Eu acho que a gente tem na juventude um quê de revolucionário, um quê de vontade de mudar o mundo, sabe? Não é aquela relação mais de desesperança. Acho que a gente ainda tem isso e carrega essa esperança e também não carrega aquelas práticas que às vezes a política vai colocando nas pessoas, né? Vai trazendo aquilo ali. Então, a juventude, ela tem, às vezes, o sonhar alto é realmente o que faz efetivar aquilo ali. Porque, ninguém pensou nisso. Porque não achou que ia dar certo. Então, quando a gente fala, não, vai lá, vamos tentar, vamos participar. Às vezes a pessoa realmente quer, não achou que ia ter uma impossibilidade. É aquilo, né? Não sabendo que não era possível, foi lá e fez. E é muito legal isso que ela fala, né? Sobre o identitarismo, porque eu mesma, quando estava dentro do movimento social, começando ali na atuação no setorial de mulheres, eu ainda sentia falta de alguma coisa, né? Porque a gente tem esse quê de revolucionário. Então, eu sentia falta. Eu tô aqui, eu gosto de construir esse espaço, mas eu sinto que
o meu espaço é outro. Tipo, outro no sentido de juventude, né? A juventude dá essa liberdade a juventude gente. dá essa liberdade, tipo, de me reconhecer enquanto juventude. Então, acho que foi isso também que me fez sair do campo do movimento social e entrar na política partidária, né? Porque aí eu vi que eu tinha a oportunidade de também construir o movimento social dentro da política partidária, enquanto juventude, enquanto minha base, né? E é engraçado, você veio do movimento social e foi pro partidário. Eu fui do partidário pro movimento social. Legal, isso é uma experiência interessante. Agora, Renata e Dani e Gabriel, a juventude em todos os processos históricos foram protagonizados pela juventude. Todos os grandes momentos e os grandes movimentos de luta, a juventude sempre são a ponta de lança, né? Então, assim, e tem por característica ser indignado, se revoltar, tem capacidade, energia, tem criatividade. Então, tem vários... e são corajosos, né? Então, tem vários elementos que facilitam com que a juventude... Né, por esse espírito de Che Guevara, de Jesus Cristo, de Zumbi dos Palmares, Olga Benário, que a juventude se coloca na linha de frente das batalhas e dos grandes acontecimentos. Então, que bom, né, que a juventude tem uns que dizem, tu chega aos 50 anos, tu vai perdendo esse vigor revolucionário e você vira um reformista, né? Tem uns que dizem assim, não, vou viver a vida toda com esse ideário revolucionário de jovem, né? Então... São jovens há mais tempo. Jovem mais há tempo. E aí, Gabriel, isso tu tá muito bom o bate-papo, mas a gente também tem um horário pra gente finalizar. E aí, companheiras, assim, qual a mensagem que vocês deixam para a juventude que tá na militância, mas aqueles que ainda não despertaram? Então, tem uma frase, né, do Plínio de Arruda, que ele falou lá em 2010, né, no discurso dele, que ele diz para o jovem pensar grande, né? Para o jovem não pensar pequeno, e que a importância, né, da gente pensar grande vem justamente desse nosso quê de esperança, né? Então, eu acho que jovens se insiram, né? Se insiram cada vez mais nos espaços de poder da juventude, seja, articulando os movimentos sociais, seja articulando dentro dos partidos, né, dirigências dos partidos, né, estadual, federal, e também em cargos públicos também, né, tem muitos jovens que começam na vereança e quando a gente vê, estão aí, né, então eu acho que a juventude não pode parar, porque vai muito disso do que a gente já falou, né, da juventude vem a esperança, então a gente ainda tem muito tempo para lutar, né, digamos assim, e a gente tá sempre na linha de frente, e como o Ernesto falou, a gente tá, né, principalmente à frente dessas lutas, né, então, a partir, por exemplo, da juventude que vem ali a ocupação pela tarifa zero, por exemplo, sabe? Pela luta da tarifa zero, que é uma coisa que a gente tem pautado, né, recentemente aqui na cidade, principalmente. Então, e o movimento estudantil, né, também andando em conjunto com isso, né, e trazendo essa unidade, né, a gente vê dentro da própria Uni, né, a gente, enquanto o campo majoritário da Uni, né, atualmente, construindo essa unidade coletivamente. Então, é isso, eu acho que ter esperança, se colocar mais nesses espaços e ter essa unidade, né, coletiva. Acho que é isso. Que bacana. Não parem no primeiro desafio. Utilizem a dificuldade que vocês encontrarem no caminho como força para participar ainda mais. Eu digo isso porque a gente participa e a gente realmente encontra obstáculos nesse trajeto, mas se a gente parar no primeiro, não vai mudar. Vai permanecer da mesma forma que está. O que a gente tem hoje só foi conquistado por pessoas que não pararam. E às vezes a gente não consegue fazer a transformação completa, mas a gente pode ajudar com um tijolinho, a gente pode ajudar dando um passo à frente, e isso é o que motiva a gente, e eu acho que pode ajudar a motivar outros jovens também, né? Faça parte, eu sei que às vezes o dia é corrido, o trabalho cobra da gente, o estudo cobra da gente, mas aquilo que não retiram de você é justamente a educação que você tem, a educação que você recebe e aquilo que você faz também pelo outro, né? Então,
saber que a gente faz a diferença, não tem preço, a gente fazer a diferença na vida de outra pessoa. Quando a gente, por exemplo, conseguiu uma bolsa de estudo para alguém, cara, aquilo mudou a vida da pessoa, fez ela conseguir fazer o curso dos sonhos dela. Aquilo, tu sente que realmente fez a diferença na vida de alguém. E às vezes a gente não necessariamente vai conseguir isso, mas a gente pode conseguir cooperar com alguma luta, com algum movimento social, e cada pessoa lá realmente é importante nesse processo. Então, se nunca alguém disse para você que você era importante, eu tô dizendo, você é importante na nossa luta e no processo histórico de conquistar os direitos sociais. Então, participe. É aquela ideia, né? Talvez o político que você espera que exista, né? Seja você mesmo, né? Seja você mesmo, sim. A gente quer, então, primeiramente, agradecer muito, muito vocês duas, tá? Em nome do Instituto. Foi muito rico esse espaço, esse debate. A gente espera contar com vocês em outros momentos, tá? A ideia é a gente sempre agir em rede, né? Trabalhar em rede. E a gente queria passar para vocês, então, né? Em símbolo do nosso agradecimento, então, um pequeno livro. Legal. Esse livro aqui, ele é muito importante, gente, por favor. Que lindo. Estudem esse livro, devorem esse livro, que aqui tem muita coisa boa pra gente construir a nossa luta. Esses textos, né, são lindos, as tarefas revolucionárias da juventude. E nesse sentido, Gabriel e Dani e Renata, a gente finaliza dizendo: sejamos sementes. Sim, sejamos sementes. Sejamos sementes. E quero aproveitar e pedir para você que nos acompanhou nesse brilhante episódio, que siga, né, o ICJ no Instagram, nas nossas redes sociais, também no TikTok, no YouTube. Também aproveitar, antes que a gente encerre, e pedir para vocês, se puderem deixar as redes sociais, seja das instituições, né, dos grupos que vocês participam. Claro, com certeza. O perfil da Juventude Manifesta SC é @_manifesta_SC, e da Nacional é Juventude Manifesta. Então, essas são nossas redes. E se também quiser entrar em contato com a gente, né, eu posso estar passando o meu contato, né, pro Gabriel. Também é super convidado a estar ali com a gente, tomar um café com a gente ali no mandato, né, também conhecer um pouco mais do partido, se interessar. Então... Perfeito, tá aí o convite. O meu Instagram é Daniely, Daniely, Ramos Luz. E o do Instagram da JPT Santa Catarina é JPT Santa Catarina _ e da JPT Nacional é JPT Nacional. Agradecer novamente aqui o espaço, pedir para o pessoal seguir lá as redes sociais, acompanhar. Acho que é muito importante e fundamental o trabalho que vocês fazem aqui, dando visibilidade para a juventude. É um processo histórico que vocês constroem aqui. Contem sempre com a nossa juventude, contem sempre comigo, eu estou à disposição no que vocês precisarem, que a gente possa servir de parceria para ser mais uma semente. Pode contar com a gente. Eu esqueci de falar a minha rede social, né? __ Renata Damasceno. E é isso, né? Eu quero também agradecer vocês, Gabriel, Ernesto, também por esse espaço pra gente, porque é muito importante, né? Eu acho que esses espaços são mais um dos espaços onde a gente pode construir e fomentar, né, o papel e a luta, né, da nossa juventude. Então, muito obrigada, e também a gente se coloca à disposição, né, eu já tinha falado para ti, para estar construindo aí formação, né, para estar participando em evento. Então, a gente está nesse processo na Juventude Manifesta SC de estar se reconstruindo novamente, né, porque já foi uma referência aqui, e agora nós estamos tentando retomar, né. Então, a gente está pensando aí em vários momentos de formação, enfim, mas também pode contar com a gente, né? Em qualquer outra coisa que precisar, a gente está bem aberto. Então é isso, só agradecer mesmo vocês pelo espaço. Muito bom, show de bola. Obrigada. Obrigada, gente. Uhul!